gente acha que tem mais preso na cadeia. Não, tem mais preso na rua. Tem mais gente presa na calçada do que no penitenciário. Porque as pessoas da penitenciária podem estar presas no corpo, mas muitas delas estão livres na mente. E as pessoas na rua estão livres no corpo. Por isso que o maior prisioneiro é aquele que está livre, preso. O maior prisioneiro é aquele que está livre, mas com a mente aprisionada. É os hebreus fora do Egito, mas a mente deles no Egito. Como é que você está saboreando o maná, sentindo saudade do pepino? Meu Deus. Tem que trocar de paladar? Não, irmão, muda sua mentalidade. Chega a ser bizarro, né? Bizarro. Muda sua mentalidade. Lá no Egito, tudo que você comeu foi faraó que deu, cara. Você tá no deserto, Deus tá trazendo pão, você ainda tá sentindo saudade do Egito? É a sua mente ainda que tá saboreando o Egito. Como é que eu liberto a minha mente? My God. Uau. A mente, são códigos. Toda fechadura precisa de uma chave. Por isso, Cris, que você já viu aquela pessoa que você conhece ela a vida inteira, ele é o mesmo cara, de repente do nada a vida do cara faz... Por que a vida do cara dá um tim? É porque uma chave virou lá dentro. É essa chave que vira lá dentro, é o que Paulo falou em Romanos. A nossa mente precisa ser renovada, transformada. Por que a mente transformada? Porque quando você tem uma mente transformada, as suas ações são modificadas. As suas ações mudam quando a sua mente foi modificada. Por quê? Quando o inimigo entrou no jardim, Deus programou o homem no Éden. Colocou o homem dentro do jardim. Deus programou o homem para ser como ele. O inimigo veio e colocou um vírus. O vírus não é para roubar o computador. O vírus é para implantar o sistema dele lá. O vírus nada mais é para implantar a cultura dele. Então Deus programou o homem, o inimigo foi lá e desprogramou o homem. Deus envia Jesus para reprogramar o homem na cruz. Após a cruz, o homem foi reprogramado para enxergar como ele, pensar como ele, falar como ele e amar como ele. Então, a palavra de Deus é o único meio de transformar a nossa mente. Se a palavra de Deus não mudar sua mente, nenhum outro sistema pode. É o único meio de construir você por dentro para permitir você se reconstruir por fora. Se a palavra de Deus é a chave, a minha mente é a fechadura. Por isso o salmista falou, na sua lei eu medito, de dia e de noite. Me fala o que está ocupando a sua mente e eu vou falar se você está preso ou se você está livre. Porque chamado é específico. Por isso que quando Jesus chegou lá, ele falou assim, ó, tirai a pedra. Ô Cris, Jesus não poderia tirar aquela pedra. Embora ela era muito pesada, precisava de muitos homens para se tirar a pedra do sepulcro de Lázaro. Mas ele sendo Deus, poderia tirar. Por que Jesus não tirou a pedra? Primeiro que ele está dizendo, quem tira a pedra é vocês e quem tira o Lázaro sou eu. Eita. E aí é um sepulcro onde colocavam mortos. Mas quando Jesus chegou na porta do sepulcro, ele só gritou Lázaro. Por que ele chamou Lázaro? Porque chamado é específico. Se ele chama morto, ia sair a turma. Mas quando ele disse Lázaro, é específico. Como eu sei que eu tenho um chamado? Primeiro, o seu coração vai arder por aquilo. Segundo, o chamado vai fazer você andar naquele lugar como você nunca andou em outras áreas. Terceiro, vai arder a sua alma. Porque chamada não é quando você ouve, chamada é quando você atende. Entende? A chamada de Deus vai alinhar com os seus sonhos. Deus é capaz de usar na área do seu trabalho, seja você um médico, seja você um empresário, empreendedor, ele é capaz de conectar as ferramentas que estão na sua mão só para cumprir o seu chamado. Por exemplo, o Pedro não era pescador? Sim. Ele era pescador físico. Quando Jesus encontrou com ele, ele falou assim, eu estou te dando um chamado hoje. Você vai ser pescador de homens. Pera aí, eu nunca pesquei homens? Eu estou mudando, Pedro. Porque cargo quem dá é homem, agora ministério quem dá é Deus. Qual a diferença de pescar peixes e pescar homens? Todo pescador de peixe tira ele da vida, leva ele para a morte. Todo pescador de homem arranca ele da morte para levar para a vida. Ou seja, você vai continuar pescando, só que agora peixes diferentes. Então o maior sinal do meu chamado é a resposta que eu dou para ele. Não adianta Deus te chamar e você não dá a resposta. Quando você entende o seu chamado, você dá uma resposta para ele. Quando é ministério, quando é chamado, desliza. Não tem barreira. Você sente dificuldade. Porque o chamado é um embrião, né? Ele vai desenvolvendo ao longo do tempo. Ele vai formando, até você entender, essa é a minha vida. Porque a sua vida tem a ver com o seu propósito. Qual que é a diferença ou a ligação, o relacionamento entre chamado, missão, propósito, objetivo? Como que eu organizo tudo isso na minha cabeça? Então, primeiro, como é que eu descubro o meu propósito? Então há uma diferença entre o seu propósito e o propósito de Deus. Sim.
O seu propósito pode ser um, o propósito de Deus pode ser outro. E a maior tragédia é quando eu estou na contramão de Deus. Porque Deus não quer te dar velocidade, Ele quer te dar direção. Como eu descubro o propósito de Deus na minha vida? Então descubra a sua paixão, hein? Você gosta de fazer o quê? Isso. Descubra a sua paixão e ela vai iluminar o seu caminho para você enxergar o seu real propósito. Tem pessoas que estão vivendo uma vida atrás dos seus sonhos, mas não estão atrás do propósito. A maior tragédia do homem é viver uma vida sem descobrir o seu próprio propósito. Ele não viveu. E alguém me perguntou um dia, você tem medo de morrer? Eu falei, não tenho medo de morrer, eu tenho medo de não viver. Porque pior do que morrer é estar vivo e não vivendo. E como é que eu descubro que eu vou viver? É só você descobrir o seu propósito. O objetivo vai te ligar ao seu destino. Quando você tem um objetivo, você não pode perder tempo. Alguém diz que tempo é dinheiro, né? Não. Tempo não tem a ver com dinheiro. Tempo tem a ver com o seu destino. Porque homens de sucesso não valorizam dinheiro. Homens de sucesso valorizam tempo. Por isso, o segredo do teu sucesso é como você utiliza o seu tempo vago. Tem gente que tá com o relógio no braço, mas tá parado. Tá fora do tempo. O relógio não é para mostrar apenas um tempo. O relógio é para te dar um objetivo. Quem não tem objetivo, por isso que os grandes homens sempre andam com o relógio no braço. Porque para eles... O tempo inteiro. Toda hora. Você tá aí? O relógio é tão importante que não tá falando do dinheiro. Eu não posso perder tempo. E a minha geração, infelizmente. Talvez eles não entenderam a questão do chamado, do propósito. O propósito é uma missão que você cumpre. O chamado é uma vocação que nasce dentro de você. Você não escolhe o chamado. É o chamado que escolheu você, velho. O seu chamado já nasce lá dentro. E as pessoas não conseguem entender isso porque nós estamos tão... Existe um problema hoje, Cris, muito pesado, chamado distração. Como o diabo pode matar o propósito de Deus na minha vida? Como o diabo pode destruir o chamado de Deus na minha vida? Me distraindo. Eu estou distraído. Eu estou tão distraído com as minhas coisas que o tempo tá passando. E o tempo não volta, né? Quando eu tentar recuperar o tempo, já passou. Porque eu estou preocupado com a distração. E a distração é uma arma de destruição em massa. Se o diabo não conseguir destruir você no pecado, ele vai te distrair. Porque é uma arma silenciosa. Você não tá nem percebendo. Você tá vivo, mas tá indo pro caminho errado. Você tá ali, nossa, eu tô... Porque as pessoas acham que o segredo é ter a agenda cheia. Eles chegam pra mim e falam, irmão, como é ter uma agenda cheia? Eu falei, eu não sei. Porque pra Deus, a agenda não vale nada. Porque pra Deus o que vale é você ser frutífero. Tem muita gente que tem uma agenda cheia, mas tá vivendo uma vida vazia. Ele só funciona, mas ele não flui. A ideia de Deus não é fazer você funcionar, é fazer você fluir. Nem tudo que funciona, flui, mas tudo que flui, funciona. É isso. A distração nos roubou do secreto. A gente não ora mais. Para Deus iluminar os meus próximos passos e eu descobrir o meu chamado, descobrir o meu propósito, o meu desígnio, preciso estar em oração. Porque a oração é a maior forma de você... A oração oxigena a intimidade. A oração é a chave do secreto. E Deus só dá segredo para quem tem secreto. Mas como eu tô distraído... Deus só dá segredo para quem tem secreto. Eu tô distraído. A distração me roubou do secreto. Tô tão preocupado com o meu Instagram que toda hora eu fico nele. Tô tão preocupado com a minha rede social que toda hora eu fico nela. Enquanto isso, o tempo passa. Eu não consigo separar 2 horas e 40 minutos, que é o dízimo do dia para Deus. Mas eu consigo ficar 10 horas no Instagram, no Facebook. Ou seja, é uma arma de destruição massa da distração. Você nem sente, ela é silenciosa. Você vicia, né? Quando você assusta que não, você tá preso, amarrado.